Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um aqui, de cada uma, tanto daqueles que estão fisicamente conosco, quanto daqueles e daquelas que nos acompanham também online. Gostaria de expressar aqui a minha profunda gratidão ao meu querido amigo e colega, professor Zé Paulo, pelo convite generoso que me confere o privilégio de estar aqui nessa oportunidade. Agradecer ao professor Inácio pela imensa generosidade das palavras dessa apresentação. Eu pretendo tratar deste tema, tecnologia, humanidades, a partir de uma aproximação entre algumas perspectivas extraídas da obra de Ortega y Gasset e de Martin Heidegger. Gostaria de antecipar que não posso de maneira alguma ser considerado ou me considerar um especialista na obra de Ortega. Eu a leio com muito interesse, atenção e obviamente muito proveito, mas não sou um especialista, estou a caminho de me tornar um leitor ainda mais assíduo e ainda mais apaixonado pela obra de Ortega. Numa reminiscência datada de 1946, o filósofo, paleontólogo e teólogo Pierre Teilhard de Chardin evocava um acontecimento concreto, especialmente ligado ao progresso das ciências naturais, exprimindo-a na forma de uma inquietação. Eu cito: um primeiro amanhecer. Nas terras ruins do Arizona, pouco mais de um ano atrás, um flash ofuscante de luz, estranhamente brilhante em qualidade, iluminou o mais distante dos picos, eclipsando os primeiros raios de sol nascente. Seguiu-se uma prodigiosa explosão de som. A coisa aconteceu. Pela primeira vez na Terra, um fogo atômico queimou pelo espaço de um segundo, industriosamente inflamado pela ciência do homem. Fim de citação. Nessa evocação, o cientista religioso Teilhard de Chardin relembrava a percepção e o sentimento que o afetaram em profundidade com o evento ocorrido em 16 de julho de 1945, a primeira explosão de uma bomba nuclear. Ela aconteceu no âmbito do então ultra-secreto Projeto Manhattan, desenvolvido pelos Estados Unidos na área de testes de Trinity, em Los Alamos, localizada no Novo México. A bomba era composta de duas pequenas bolas de plutônio recobertas por níquel, em cujo centro havia um núcleo de berilo e de urânio. Para acionar a bomba foram instalados explosivos e 32 detonadores. Esta primeira versão da bomba atômica tinha uma potência de 18,6 quilotons e uma torre de 30 metros de altura evaporou-se com a explosão, que abriu uma cratera de 400 metros de diâmetro. Nas semanas seguintes, seguiram-se as construções de duas outras bombas que seriam lançadas contra Hiroshima e Nagasaki em 6 e 9 de agosto de 1945. No mesmo texto, cujo teor rememorativo já mencionei, Pierre Teilhard de Chardin registra, aspas, os primeiros experimentadores da bomba atômica tinham se estendido sobre o solo do deserto. Quando se levantaram depois do estrondo, era o homem, escrito com H maiúsculo, era o homem que se erguia neles, animado por um novo sentido de poder. E por isso eis aqui, em cada um de nós, o homem aberto ao sentido da responsabilidade e para as esperanças de sua função cósmica no universo, quer dizer, transformado, queira ou não, em outro homem até o fundo de si mesmo. Fim de citação. A experiência de ter finalmente conquistado um poder de destruição inimaginável implicava também uma tomada de consciência das infinitas possibilidades criativas descerradas para o ser humano pelos recursos advindos das ciências e das técnicas, portanto, de suas próprias forças, capazes de determinar, para o bem ou para o mal,
com liberdade e autonomia, os rumos futuros de seu destino. Nessa experiência, abrigava-se também um inusitado sentimento de responsabilidade. Sentimento que nos leva hoje à tarefa urgente de retomar a pergunta: que tipo de homem foi o que se levantou depois daquele estrondo animado por um novo sentido de poder? Certamente o homem que se autocompreendia como o senhor dos elementos, ou como a figura dominadora do senhor da terra, mas também aquele que estava e permanece a ponto de se transformar na mais importante matéria-prima no processo de produção tecnológica de material humano. José Ortega y Gasset e Martin Heidegger, na condição de filósofos, também foram interpelados pela urgência dessa questão. Como pensadores encarregados de aprender em conceitos o seu próprio tempo, eles discerniam tanto as prometeicas virtualidades do progresso técnico, quanto também a sua apocalíptica capacidade de destruição. Já na passagem dos anos 30 para os anos 40 do século passado, Ortega y Gasset e Martin Heidegger trouxeram à luz a ambivalência do acontecimento epocal, ao qual Hans Jonas, mais tarde, daria uma formulação pregnante no último quartel do século XX. Cito Jonas: a profunda paradoxia do poder criado pelo saber, jamais suspeitada por Bacon, consiste em que este poder, com efeito, conduziu a algo como domínio sobre a natureza, isto é, o seu aproveitamento potencializado, mas com isso, ao mesmo tempo, a mais completa sujeição a si mesmo. O poder se tornou autossuficiente, enquanto a sua promessa se converteu em ameaça, sua perspectiva de salvação em apocalipse. Fim de citação. Ortega y Gasset e Martin Heidegger se compenetraram que uma compreensão adequada da essência da técnica exigia uma meditação à altura da tarefa de recuperar a relação entre a essência da técnica moderna como evento histórico e destinamental para a humanidade e a própria natureza do ser humano. E isto no cenário dramático de uma crise que minava irreversivelmente os fundamentos do humanismo tradicional. Na Conferência de Bremen, numa das conferências de Bremen, datada de 1949, mais precisamente naquela que se intitula Das Gestell, que eu me permito traduzir por A Armação, Martin Heidegger refletiu sobre o novo modo de relação com a natureza e com os homens, no qual o ser humano, pelo viés das tecnologias, na era, então, das tecnologias, tinha ingressado numa escalada planetária do domínio técnico com perspectivas de expansão intergaláctica. Para Heidegger, este modo de relação dispunha a natureza, sem exceção da natureza humana, como fundo de reserva de energia, disponível para extração, exploração, produção, estocagem, circulação e consumo de bens e recursos, mobilizados em sua totalidade para um ciclo reiterativo de uso e abuso indefinidamente reproduzido. Circuito no qual o essencial consiste em dispor, direcionar e assegurar o prosseguimento desse processo, no qual, por exemplo, o ar é requerido com vistas à produção de nitrogênio, o solo em vista do fornecimento de carvão e minério, o minério em vista de urânio, o urânio em vista de energia atômica, esta, por sua vez, com vistas à destruição programável. E Heidegger acrescenta, eu cito, a agricultura é agora indústria alimentar motorizada. Em essência, o mesmo que a fabricação de cadáveres em câmeras de gás e campos de extermínio. O mesmo que o bloqueio de países, o mesmo que a fabricação de bombas de hidrogênio. Fim de citação. Também Ortega y Gasset considerava que, sob os pressupostos do tecnicismo contemporâneo,
a técnica tinha deixado de ser apenas um meio a serviço dos interesses e necessidades humanas para assumir uma condição instrumental de tal natureza que, sob a sua égide e direcionamento, ela pudesse se apresentar como uma ameaça ao mundo e à condição humana. Cito meu colega Sandro Bazanella. Gasset reconhece a importância da técnica como âmbito por excelência dos meios, que permitiu aos seres humanos criar um mundo que acolhesse a vida humana, mas ao mesmo tempo chama atenção para o fato dos riscos implicados na ausência de questionamento sobre a técnica, transformada, enfim, em condição destinal do mundo humano. Fim de citação. Do ponto de vista das éticas tradicionais, antropocêntricas, é sempre possível diferenciar, em relação a qualquer capacitação, faculdade ou poder, entre a sua descoberta ou posse e o seu uso efetivo, bom ou mau. Uma das principais novidades criadas pela técnica moderna consiste em que nela encontra-se embutido um caráter de efeitos de longo prazo, e por isso a técnica pode produzir efeitos lesivos não apenas quando é mal empregada, empregada para fins duvidosos, por exemplo, mas trata-se de um perigo potencial, de longo prazo e longo espectro, que compromete a neutralidade ética no emprego de recursos tecnológicos, em que se considera apenas a capacidade de rendimento. A novidade do perigo é que ele reside mais no sucesso do que no fracasso, porque o risco inato é conutrido com o desenvolvimento do aspecto bom e proveitoso de seu emprego. O exemplo claro aqui é o do reator nuclear. Sociedades modernas, desenvolvidas, fundaram toda a configuração da vida, tanto em termos de produção quanto de consumo e lazer, na atualização compulsória e no desenvolvimento permanente de seu fundo de capacitação tecnológica. Se uma possibilidade científico-tecnológica foi aberta em ponto pequeno, em laboratório, por exemplo, então impõe-se, por uma lógica e uma dinâmica próprias à atualização desse fundo, o seu desenvolvimento em ponto grande, por exemplo, a sua larga produção industrial, transformando-se a utilização industrial da nova tecnologia numa necessidade vital. Nesse caso, colapsa não apenas a neutralidade ética tradicional, mas também a possibilidade de diferenciar entre posse e exercício de poder e capacitação. A técnica moderna é interiormente disposta para uma utilização tal que, uma vez desencadeada, propaga-se por todo o planeta. Seus efeitos cumulativos se estendem também por várias gerações. É, portanto, a desmesura do poder tecnológico contemporâneo que torna imprescindível a necessidade de colocar filosoficamente o problema da recuperação do autodomínio. Como sabemos, toda compulsão é patológica, e por isso é necessário atentar para o perigo que nela se encerra e que hoje assume a forma do potencial apocalíptico da moderna tecnologia. Este é um diagnóstico lúcido estabelecido por Hans Jonas para o nosso tempo. Com a sua heurística do temor, Jonas apreendeu a insólita capacidade da tecnologia de, cito Jonas, pôr em perigo a sobrevivência do gênero humano, de corromper a sua integridade genética, de alterá-la discricionariamente ou até mesmo de destruir as condições de uma vida mais elevada sobre a Terra. Uma perspectiva que coloca, então, a questão metafísica com a qual a ética nunca antes fora confrontada, escreve Jonas, qual seja, se e por que deve haver uma humanidade. Por que, portanto, o homem deve ser mantido tal como a evolução o produziu? Por que deve ser respeitada a sua herança genética? Sim, porque, em geral, deve haver vida. Somos hoje
premidos pela urgência de nos posicionar filosoficamente em face do problema de proteger o homem contra si mesmo, contra o excesso de poder alcançado pela técnica. Na hoje célebre Carta sobre o Humanismo, escrita por Martin Heidegger em 1946, sob o impacto da catástrofe de Hiroshima e Nagasaki, o filósofo tinha em vista os desafios e impasses gerados pela intensificação da crise do humanismo, corroído em suas bases axiológicas pela ascensão do niilismo extremo, que Ortega y Gasset e Heidegger, seguindo a premonição de Nietzsche, vivenciaram como o mais ominoso de todos os hóspedes. Na redação desta carta, Heidegger levou a sério a interpelação feita por seu colega e interlocutor francês, o também filósofo Jean Beaufret, que perguntava, justamente em face da barbárie inaudita, como dar novamente sentido à palavra humanismo. A resposta de Heidegger remetia então à proveniência histórica do humanismo, que ele fazia remontar ao helenismo tardio e à civilização romana. De acordo com Heidegger, é nesta tradição que se enraiza a oposição diferencial entre a natureza humana e a animalidade, nos termos da qual a humanitas do Homo humanus se define como uma espécie de gênero animal, da qual a racionalidade constitui o atributo essencial e o predicado distintivo identitário. O primeiro humanismo, escreve Heidegger, o romano, e todos os outros tipos de humanismo que desde então até o presente têm surgido, pressupõem como óbvia a essência mais universal do homem. O homem é tomado como animal rationale. Esta determinação não é apenas a tradução latina da expressão grega zoon, logon, ekon, mas uma interpretação metafísica. Esta interpretação não é falsa, mas ela é condicionada pela metafísica, cuja origem essencial, não apenas os seus limites, se tornaram, contudo, desde ser e tempo, dignos de ser questionados. Fim de citação. Este questionamento, já realizado em Ser e Tempo, é retomado e radicalizado na Carta sobre o Humanismo como crítica devastadora do humanismo metafísico, emaranhado com a história da filosofia ocidental. Nos termos desta crítica, os pressupostos ontológicos básicos do humanismo conduziram a uma pesada oneração do pensamento, constrangido por eles a manter o ser humano definitivamente orbitando ao redor de uma referência originária ao animal, relegado ao âmbito essencial da animalitas. E isto é o que acontecerá, mesmo que não seja equiparado ao animal, se lhe atribuirmos uma diferença específica em relação ao animal. A animalidade permanece um ponto de partida essencialmente metafísico, pertencente a uma estrutura de pensamento gestada à diferença de todos os outros. O homem é o animal racional. Sua rationalitas constitui, para a tradição metafísica, o fulcro da dignidade humana e a referência axiológica fundamental de todos os humanismos. A esta referência vincula-se então o antropocentrismo, que considera o ser humano como senhor e possuidor das demais criaturas do universo, já que criado à imagem e semelhança de Deus. Pensa-se, em princípio e sempre, o ser humano a partir da animalitas, mesmo que anima seja posta como animus sive mens, e mesmo que estes, escreve Heidegger mais tarde, sejam postos como sujeito, como pessoa ou como espírito. Uma tal posição é o modo próprio da metafísica, mas com isto a essência do homem é minimizada e não é pensada na sua origem. Esta origem essencial permanecerá sempre a origem essencial para a humanidade histórica. A metafísica pensa o homem a partir da animalitas, ela não pensa em direção à humanitas. Fim de citação. Não seria a partir de sua animalidade que esta essência se desvelaria em toda a sua propriedade. Também para Ortega y Gasset,
não é a partir da animalidade que se pode pensar filosoficamente em humanitas. A diferença do homem no animal, a sua existência não é mais do que o sistema destas necessidades elementares, escreve Ortega y Gasset, que nós chamamos necessidades orgânicas ou biológicas, e o sistema dos atos que a satisfazem. O ser do animal coincide com esse duplo sistema, ou dito de outro modo, o animal não é mais do que isto. Vida, no sentido biológico ou orgânico da palavra, é isto. E eu pergunto, tem sentido, referindo-se a um ser tal, falar de necessidades? Porque, recordem vocês que este referido conjunto de necessidades, referindo-se esse conjunto de necessidades ao homem, consistia em que as condições nas quais o homem se encontra para viver. Estas, pois, não são a sua vida, ou, dito de outro modo, a sua vida não coincide, pelo menos totalmente, com o perfil de suas necessidades orgânicas. Carece, pois, de bom sentido supor que o animal tem necessidades no sentido subjetivo a que este termo corresponde referido ao homem. Desse modo, consideramos que seria essencial no homem, quando pensamos justamente o seu afastamento em relação às determinações naturais e biológicas com as quais se costuma associar a sua definição. Aliás, é precisamente a ausência de uma definição substancialista, em termos metafísicos, de natureza biológica, que nos permite compreender a especificidade ontológica do ser humano. Num sentido bastante próprio e marcante, penso eu, também para Ortega y Gasset, o ser humano é fundamentalmente ser no mundo. Existe em relação simbiótica aberta em relação simbiótica e aberta com os entes que vêm ao seu encontro em seu espaço existencial, tanto as entidades naturais como os outros seres humanos. Subjetividade, reflexividade, interioridade, existência pessoal são para Ortega y Gasset atributos caracteristicamente humanos. Cito: o animal não pode retirar-se do seu repertório de atos naturais, da natureza, porque não é senão ela, e não teria ao distanciar-se dela aonde se colocar. Mas o homem, pelo visto, não é a sua circunstância, mas está somente submergido nela e pode, em alguns momentos, sair dela e colocar-se em si, recolher-se, ensimesmar-se, e só consegue ocupar-se em coisas que não são direta e imediatamente atender aos seus imperativos ou necessidades de suas circunstâncias. Nestes momentos extra ou sobrenaturais de ensimesmamento e retração em si, inventa e executa esse segundo repertório de atos, faz fogo, faz uma casa, cultiva o campo e arma o automóvel. Fim de citação. É precisamente em virtude e nos marcos dessa concepção de ser humano, a mim me parece, que Ortega y Gasset pensa a relação entre o homem e a técnica, sobretudo a partir daquele repertório de atos que modificam substancialmente a natureza. Donde resulta, escreve ele, que estes atos modificam ou reformam a circunstância da natureza, logrando que nela haja o que não há. Seja que não haja aqui e agora, quando se necessita, seja que não haja em absoluto. Pois bem, estes são os atos técnicos específicos do homem. O conjunto deles é a técnica, que podemos desde logo definir como a reforma que o homem impõe à natureza em vista da satisfação de suas necessidades. Estas, vimos, eram imposições da natureza ao homem. O homem responde, impondo, por sua vez, um caminho, uma mudança à natureza.
É, pois, a técnica, a reação enérgica contra a natureza ou circunstância que leva a criar entre esta e homem uma nova natureza, posta sobre aquela, uma sobrenatureza. Que conste, pois, a técnica não é o que o homem faz para satisfazer as suas necessidades. Esta expressão é equívoca e valeria também para o repertório biológico dos atos animais. A técnica é a reforma da natureza, desta natureza que nos faz necessitados e menesterosos. Não sei como traduzir isso. Carentes, necessitados e carentes em sentido tal que as necessidades quedam a ser, são possíveis de ser anuladas para deixar de ser problema a sua satisfação. Fim de citação. A este respeito, a partir de uma diferença essencial referente aos pressupostos basilares e modelos de reflexão, perfila-se também uma preocupação comum, pela qual os dois pensadores se empenham em formular um diagnóstico do presente a partir da meditação sobre a essência da técnica e da hegemonia do tecnicismo no mundo contemporâneo. De acordo com Ortega y Gasset, o tecnicismo da técnica moderna, aspas, se diferencia radicalmente do que inspirou todas as versões anteriores. Surge nas mesmas datas que a ciência física e é filho da mesma matriz histórica. Vimos como, até aqui, o técnico, obcecado pelo resultado final, que é desejado, não se sente livre ante ele e busca meios que, de um só golpe e na totalidade, consiga produzi-lo. O meio, eu disse, imita a sua finalidade. Fim de citação. Está descrita aqui, a meu ver, a gênese de um processo ao longo do qual a técnica se hipertrofia em sua instrumentalidade, deixa de ser meio para a consecução de finalidades humanas e passa a investir-se na condição de fim em si mesma. Nas coordenadas históricas do tecnicismo contemporâneo, tornada fim em si mesmo, a técnica se converte, então, em ameaça aos seres humanos. Podemos vislumbrar aqui uma proximidade com a posição de Heidegger, de acordo com a qual a essência da técnica não é nada de técnico, ou seja, não se confunde com objetos tecnológicos ou com a mera tecnologia. Pois também, para o filósofo espanhol, a essência da técnica não é sinônimo de tecnicismo, mas essencialmente abertura de mundo e para o mundo, para o outro e para os outros, condição que até então tornaria co-originários, a meu ver, a técnica e o ser humano. Atos técnicos, escreve Ortega y Gasset, não são aqueles em que o homem procura satisfazer diretamente as necessidades que a circunstância ou a natureza o faz sentir, mas precisamente aqueles que o levam a reformar esta circunstância, eliminando, na medida do possível delas, estas necessidades, suprimindo ou fazendo minguar o acaso e o esforço que exigem satisfazê-las. Enquanto o animal, por ser atécnico, tende a ajustar-se ou abastar-se com o que encontra dado aí e a fasticiar-se ou a morrer quando não encontra o que necessita, o homem, à mercê do seu dom técnico, faz com que se encontre sempre ao seu redor aquilo de que tem mister. Cria, pois, uma circunstância nova, mais favorável, segrega, por assim dizer, uma sobrenatureza, adaptando a natureza às suas necessidades. A técnica não é o contrário, a técnica é o contrário da adaptação do sujeito ao meio, posto que é a adaptação do meio ao sujeito, e isto bastaria para fazer-nos suspeitar de que se trata de um movimento em direção inversa a todos os movimentos biológicos. Fim de citação. E, no entanto, não se pode descurar de uma divergência fundamental, pois para Martin Heidegger,
não podemos pensar adequadamente a essência da técnica, em particular da técnica moderna, se a compreendemos nos termos, para Heidegger, estreitos, de uma concepção antropológica e instrumental, que limita a técnica a um recurso potencializador do fazer humano. É justamente então, escreve ele, que se amplia a aparência de que tudo o que vem ao nosso encontro subsiste apenas na medida em que é algo feito pelo homem. Este modo de aparecer gesta uma aparência enganadora e, segundo esta aparência enganadora, parece como se o homem por toda parte encontrasse somente a si mesmo. Porém, como observou Werner Heisenberg, para o homem de hoje, a realidade efetiva deve se apresentar desse modo. Todavia, o homem hoje, em verdade, em parte alguma, encontra precisamente a si mesmo, isto é, a sua essência. O homem se põe tão decididamente em obediência à armação que ele não a percebe como um chamado. Ele perde de vista a si mesmo enquanto convocado e, com isso, de todo modo, também deixa de atentar para que ele, a partir de sua essência, existe no âmbito de um chamamento e que, por isso, nunca pode encontrar somente a si mesmo. Fim de citação. Esta falsa aparência de um controle absoluto se atualiza em nossos dias nos dispositivos empregados para a mobilização do real, levada a efeito pelos algoritmos superpotentes de composição de perfis. Não se trata aqui de uma alarmante distopia que nos condena ao desespero e ao fatalismo, a uma resignada sujeição ou a uma tecnofobia reacionária e ressentida. Trata-se antes do reconhecimento de um perigo, e na verdade de um perigo extremo. Escreve Heidegger, a ameaça não vem só e primeiramente das máquinas e aparelhagens de atuação, possivelmente mortal, da técnica. A ameaça em sentido próprio já atingiu o homem em sua essência. O domínio da armação ameaça com a possibilidade de que poderia ser recusado ao homem reingressar num desabrigar mais originário e assim experimentar um chamamento para uma verdade mais originária. Fim de citação. Este diagnóstico nada tem de tranquilizador, mas também nada tem de tecnofóbico. Aquilo para o que somos concitados por Heidegger é para reconhecer a necessidade de sobriedade, lucidez e reflexão que nos é exigida nas condições atuais da nossa existência. Penso poder afirmar que o mesmo se refere ao diagnóstico de Ortega y Gasset. Em face do embotamento da condição humana, que é efetivamente o verdadeiro perigo, temos, na verdade, que nos manter alertas. Tornada a palavra de ordem, a operatividade hiperveloz transforma também o modo de produção do conhecimento científico, gerando como consequência uma exigência premente de trânsito quase imediato da pesquisa científica para o plano das urgências econômicas e sociopolíticas. Ciência e técnica tornaram-se forças produtivas. A atualização compulsória do potencial tecnológico se impõe como determinante na dinâmica das sociedades contemporâneas, traçando os caminhos pelos quais se decide a vida e a morte dos seres humanos no planeta Terra. As ciências cognitivas, os estudos dos processos de inteligência artificial, levados a efeito com apoio na informática, na robótica, na neurociência, nas pesquisas em nanotecnologia, as descobertas mais recentes da indústria química, as novas descobertas da genética, da biologia molecular e o avanço irrefreável da inteligência artificial ameaçam erudir as imagens religiosas e metafísicas que embasaram a autocompreensão ética da humanidade, assim como das humanidades. À sombra desta ameaça,
medram as perspectivas pós- e transhumanas, como a troca do carbono por silício, que tornaria potencialmente imortal o corpo orgânico, a reconstrução da consciência descentrada em sua identificação com a unidade subjetiva, ultrapassando o atrelamento aos 5 sentidos, conectando-o em redes neurais, simultaneamente com a miríade de centros virtuais de registro e processamento de informações. Eu teria ainda um desenvolvimento no texto em que eu procuro aproximar Ortega y Gasset justamente desse tipo de reflexão, mas à luz de tais consequências, cumpre então não perder de vista a advertência que deriva da meditação de Heidegger e da qual procuro aproximar a filosofia de Ortega y Gasset. O ser humano é o amoroso curador dos entes intramundanos, não o seu senhor e possuidor. Concluo com a frase de Heidegger: o homem não é o senhor dos entes, o homem é o pastor do ser. Muito obrigado.